Boa tarde, Márcia. Uma vez mais estamos com Márcia Baena, vice-presidente de Gente e Pessoas do Burger King do Brasil. É uma honra e um privilégio tê-la aqui conosco. Nós estamos no segundo episódio da rúbrica 30 Minutos com Pedro Martins e vamos dar continuidade exatamente à conversa que estávamos tendo com a Márcia sobre temas tão importantes sobre a gestão de pessoas contemporânea. Márcia, você levou-nos para um outro tema que eu acho da maior importância, que é a questão das lideranças, não é? De facto, nós hoje vivemos um momento até um pouco paradoxal, porque acho que nas universidades isso é visível, há mais mulheres do que homens estudando hoje nos bancos da universidade, coisa que não era uma realidade aqui há 25, 30 anos atrás, não é? E mesmo nas empresas, dependendo também do tipo de negócio, muitas empresas têm muitas mulheres em cargos executivos, não é? Porém, a liderança ainda não tem a mesma representatividade, digamos assim. Como é que você acha que nós podemos contribuir para essa maior equidade dentro das lideranças? Na sua opinião, o caminho é em acentuar as características da liderança feminina e masculina ou, pelo contrário, homogeneizar esses modelos de liderança, não é? Eu conheço, enfim, muitos homens têm uma liderança marcadamente feminina e muitas mulheres têm uma liderança marcadamente masculina, portanto não tem a ver com o sexo das pessoas, mas mais com a característica de liderança, mais acentuada na influência, mais acentuada numa certa centralização de poder, etc. Mas qual é a sua visão para nós termos uma liderança mais equitativa entre homens e mulheres? Olha, eu gosto muito desse comentário que você fez, né, que você conhece muitos homens, né, com características de liderança feminina e muitas mulheres com características de liderança masculina, porque, de fato é isso, né, a liderança feminina ou masculina, ela não tem uma relação com o gênero, né, é um estilo mesmo de liderança, né. E eu acho, assim, que eu tenho uma convicção de que cada vez mais as lideranças, elas vão precisar navegar nos 2 mundos. A tal da ambidestria, da empresa ambidestra, da liderança ambidestra, do profissional ambidestro. O mundo tem ficado mais complexo, né? E quando a gente fala de diversidade, e aí, de novo, independente, não vamos, quando a gente pensa em diversidade, não vamos pensar só em gênero, só em raça, orientação sexual, vamos pensar até em modelo mental, né? Assim, as pessoas têm histórias de vidas diferentes. Então, elas vão demandar estilos de liderança diferentes. A gente vai precisar ter um ferramental mais elaborado. Não adianta a gente querer ter aquela única receita de bolo, porque as pessoas não são iguais, né? Então, eu costumo dizer assim que a liderança, eu acho que a gente está num momento aonde é um, é um privilégio você liderar, porque você tem o privilégio de liderar gerações diferentes, você tem o privilégio de liderar pessoas com características distintas. Então, ao mesmo tempo que talvez seja o melhor momento para ser liderança no mundo, também é um dos momentos mais desafiadores, porque tem muitas perguntas sem resposta, porque é exigido um comportamento de liderança que é muito também diferente do que se exigia no passado, né. Agora, eu acredito que a importância de você ter as diversas ferramentas é que as características da liderança feminina relacionadas ao cuidado,
para mim é um caminho sem volta. Eu não acho que as pessoas vão aceitar mais, porque elas estão cada vez mais críticas, estarem com líderes, independente do gênero desse líder, independente da raça desse líder, independente do que quer que seja, com líderes que não tenham empatia, com líderes que não são capazes de demonstrar suas próprias vulnerabilidades, com líderes que não sejam capazes de escutar, de admitir erros. E, e, e essas coisas, elas são formas de cuidado, né? O cuidar aqui não é aquela coisa assim, eu vou passar a mão na cabeça do colaborador, eu vou passar a mão na cabeça do meu time. Não, não é isso. O cuidar é a energia para ouvir o que aquela pessoa tá querendo me dizer, né? É a energia para poder estar com ela naquele momento presente ali, removendo barreiras que às vezes ela precisa ser removida, orientando em alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é um caminho sem volta. Assim, são características mais relacionadas à liderança feminina, mas que, como você mesmo disse, eu já tive inúmeros líderes homens que faziam isso com maestria. Então, não tem a ver com gênero, mas esse aspecto, né, do ser humano com o ser humano, é que acho que as pessoas, elas não querem voltar atrás, né? Aquele líder que só manda, do controle, faz e tá acabado. As pessoas querem saber o porquê, as pessoas querem participar, as pessoas querem poder construir junto, né? Então, eu acho que esse aspecto de colaboração, da empatia mesmo, né? Que foi a primeira palavra que eu usei aqui, eu acho que ele é fundamental para qualquer liderança, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que sim, vão exigir situações aonde você vai precisar ter uma postura um pouco mais diretiva, você vai precisar tomar uma decisão que a razão vai ter que estar, né, no mundo de negócio é isso, a razão vai ter que estar acima da emoção. Então, não é que é um ou, a ambidestria ela é sobre o e, né? Ela é menos sobre uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra. Então, esse e, eu acho que ele passa a ser muito, muito, muito forte, quase que um pré-requisito para uma pessoa que queira assumir uma posição de liderança. É assim que eu vejo. Então, vou te dar um exemplo, né? Você falou das lideranças femininas, né? E dessa dificuldade, porque é um problema muito, muito complexo esse da equidade, né? Aqui na ZAMP, a gente fez o nosso compromisso ASG e a gente foi específico no nosso compromisso, que é 50% de liderança nas lideranças sêniores. Por quê? Porque, assim, se eu for olhar a companhia como um todo, eu já tenho esses 50%. Então, opa, eu já tenho 50%, né? Me põe numa situação de conforto. Mas isso não é suficiente, né? E isso serve para todos os aspectos, tá? De diversidade. Então, existem uma série de outras coisas também, além da característica da liderança, obviamente, que vão contribuir para que essa equidade aconteça com mais força e que a gente tenha, de fato, a diversidade nas grandes posições de liderança, né? Então, eu contei lá no CONAR a campanha que a gente fez de equidade, junto com uma série de números que nós utilizamos para poder trabalhar viés inconsciente, porque o viés inconsciente existe, né? Existe nas empresas e a gente precisa trabalhar com ele. A gente precisa combatê-lo, e a gente vai combater através de educação, a gente vai combater através de sensibilização, de letramento, mas não é suficiente. A gente também, às vezes, precisa entrar com algumas ações que são ações positivas, né? que são ações de construção desse mundo diferente que a gente quer, né? E eu sempre digo que a gente também vai construir isso com aliados, então,
os homens são os aliados aqui, né? E eu tive contato outro dia com um conceito, né? Que assim, se não te, uma pessoa me falou, né? Se não te custa nada, você não é um aliado. Né? Então, o seu aliado não é só falar, o seu aliado é, de fato, fazer alguma coisa de concreto. Né? E aí, acho que se a gente for ainda mais profundamente nessa transformação, a gente vai chegar nas famílias. Né? Como é que as famílias também estão educando as suas crianças para que, num futuro próximo, quando elas estiverem no mercado de trabalho, elas também já cheguem com uma mentalidade um pouco diferente, né? Eu até pedi para o pessoal separar aqui, eu não sei se vai ser possível a gente compartilhar ou não, mas, por coincidência, eu recebi hoje de manhã. Olha, foi assim, eu falo coincidência, mas eu não acredito muito nas coincidências, eu também acho que às vezes as coisas vêm para a gente quando a gente precisa, né? Eu recebi um link desse vídeo, hoje de manhã, assim, e eu parei para olhar, e, putz, tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando aqui, que é um experimento feito numa escola, sobre diversidade, sobre o preparo para a equidade. Então, caso haja tempo, acho que Vamos apresentar sim. ou depois disponibilizar para quem costuma participar aí com vocês. Assim, é muito simples, assim, é um experimento muito simples, mas bem tocante. Acho que a transformação mesmo vai chegar quando a gente conseguir fazer o que nesse experimento essas professoras fizeram com essas crianças. Márcia, esta nossa conversa não se devia chamar 30 minutos com Pedro Martins, mas 30 horas com Pedro Martins, porque Também acho. cada tema, 30 cada minutos é tema, muito pouco, Pedro. cada tema que nós conversamos dá, enfim, uma conversa para muitas horas. E você voltou a tocar num tema que eu tinha aqui na minha pauta, que me parece muito importante, que é este mundo ambidestro que nós vivemos, não é? Sim. Nomeadamente na gestão de pessoas, não é? A gestão de pessoas, hoje nós vivemos em dois paradoxos, que é, por um lado, nós falamos em temas bastante, até com certo grau de abstração, como a felicidade, como questões de percepção, e por outro lado falamos no People Analytic, na utilização de algoritmos para a gestão de pessoas, enfim, é um pêndulo que vai de um extremo ao outro da tangibilidade e da intangibilidade, não é? E você já ouvi dizer que gosta muito de factos e de números. Eu também gosto de citar o Deming, quando dizia que o que não se consegue ser medido não pode ser gerenciado, não é? Eu sei que isto é muito radical, mas, mas é uma tendência, não é um valor absoluto. Mas eu gostava que você me desse a sua imagem, como vê a gestão de pessoas nos dias de hoje, num universo bunny, num universo de grande imprevisibilidade, de grande até ansiedade, porque nós não dominamos as coisas, o mundo está a evoluir muito mais rápido que aquilo que nós conseguimos prever, não é? Ninguém previa a pandemia, ninguém previa a guerra da Ucrânia, ninguém. Bom, agora já se prevê a crise económica do próximo ano, mas não sabemos o que é que vem no meio. E você falou da questão da liderança ambidestra, que é saber lidar com várias tendências diferentes ao mesmo tempo, e também como é que o RH se situa neste pêndulo do extremo, do extremo, digamos assim, rigor da tangibilidade. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que todos os business partners têm doutoramento em matemática, que eu acho exagero, mas é uma tendência, não é? E outra tendência é que as pessoas se situam mais neste universo afetivo, das emoções, da questão da felicidade, de temas que até há bem pouco tempo nós não falávamos neles, não é? Sim, eu acho que a gente vê tanto, né, Pedro,
independente de gestão de pessoas, independente das empresas, assim, o mundo muito polarizado, né? De novo, ou é uma coisa ou é outra, né? E as pessoas esquecendo muito do E, né? As pessoas esquecendo muito que tá bom, não tem só preto e branco, tem o cinza, né? E tem muitos níveis de cinza, né? Nesse caminho. Então, acho que é justamente essa complexidade que faz, às vezes, com que até a ansiedade aumente muito, porque não existe uma única resposta certa, existem muitas respostas certas, muitas respostas possíveis, né? Para cada problema, para cada situação que a gente se depara, né? Eu acho que quando eu penso assim na função, recursos humanos, e aí, assim, independente da nomenclatura, tá? Porque eu brinco bastante com a nomenclatura, né? RH não, gente, gestão, mas o nome é o de menos, o mais importante é Claro. o que a área faz, né? Eu, particularmente, eu sempre gostei muito do formato gente e gestão, porque eu acho que são dois aspectos que são duas áreas de atuação que elas ajudam muito na formação da cultura, né? Você está falando dos comportamentos, você está falando das relações humanas, e ao mesmo tempo você está falando das métricas, você está falando do que você vai reconhecer, performar, né? Que performance é esperada, que números o negócio tem que trazer. Então, eu acho que essas duas coisas combinadas, elas potencializam muito uma cultura. Eu sempre também falo, e às vezes as pessoas no início de carreira, né, as pessoas falam assim, eu quero ir para a área de gente, para a área de pessoas, porque eu gosto muito de gente, né? Não tem problema. Mas, na área de gente, você também precisa gostar de números. Não dá para você gostar só de gente, porque você precisa dos números para abrir espaço para suas teses, para você poder conseguir investimento, para você conseguir ganhar espaço, porque afinal de contas, você vai conversar com pessoas que têm uma cabeça numérica. Então, poxa, se eu preciso ser ambidestra, se eu estou dizendo que o mundo tem que ser ambidestra, se eu estou dizendo que precisa ter várias ferramentas, isso serve para a gestão de pessoas também, para o profissional da área de pessoas, né? E aí eu costumo dizer também assim, você gosta muito de pessoas, então, melhor função para você ter é uma função de liderança que você tenha muita gente embaixo de você, porque quem no final das contas, eles falam, né, porque eu gosto de cuidar de pessoas. Não, não é a área de pessoas que cuida das pessoas. Quem cuida das pessoas são os líderes, né? E eu sou muito favorável ao número, não porque eu acredito na relação fria, muito pelo contrário, quem me conhece sabe muito bem disso, mas porque eles fortalecem coisas que a gente precisa fazer. Eles, sabe, eles criam, eles metrificam, eles ajudam a mostrar valor que você agregou. E se você não mostra o valor que você agregou, você perde espaço. Então, nesse sentido, é que, de novo, vem o e não o ou. Eu acredito em empresas que tenham relacionamentos saudáveis com seus colaboradores. Eu acredito em líderes que criam ambiente de segurança psicológica. Eu acredito em líderes que tenham empatia, porque eu acho que o trabalho é uma forma de transformação na vida das pessoas. E nós podemos fazer isso com as nossas equipes. Agora, é um trabalho, é uma empresa, a empresa precisa gerar resultado. Então, vamos acompanhar, vamos mensurar o impacto que isso traz. E nesse sentido, eu acho que os algoritmos, eles podem contribuir muito, eles podem ser usados muito a favor, né, dessa transformação que a gente quer. Você deu exemplo de alguma empresa, né, que todo mundo tem que ir lá ter doutorado em matemática, não sei, Isso. é isso, doutorado em matemática? Business partner com doutoramento em matemática. Tá, pois é, só que a partir do momento que eu começo a ter todo mundo com isso,
Aí também onde é que está a diversidade de volta, Não né? vem pessoas, vem Isso. Então, agora, se eu tenho um mix, se eu consigo ter numa equipe um mix, né? Pessoas que sim, têm doutorado em matemática ou que são formadas em exatas e gostam do número e que vão ajudar a trazer esse número para os aspectos do relacionamento humano, e, por outro lado, pessoas que também são craques no relacionamento humano, porque o pessoal esquece, sabe? Mas no curso de psicologia, uma das primeiras matérias é estatística. Não existe nenhuma ferramenta de psicologia que não passe pela estatística. com certeza. Então, o número ele é importante. Agora, como diz assim, né, o Jung, né, ele tem uma frase que eu gosto muito, só não quero correr o risco de eu errar a frase, mas é alguma coisa assim, né? Conheça todas as teorias, é isso, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Uhum. Então, é nisso que eu acredito. Não, é uma excelente colocação. Sabe que estava falando isso, eu estava recordando uma conversa que tive há pouco tempo com a minha filha mais nova, que é médica, e ela dizia mais ou menos o mesmo. Quando tem um paciente, um caso que parece um pouco mais grave, ela pede todo o tipo de exames médicos, a ressonância, exame ao sangue, raio-x, tudo e mais alguma coisa. Mas no final, o prognóstico que ela vai dar é baseado na conversa que vai ter com o paciente. Porque muitas vezes vem o dado métrico, não é? Muito, digamos assim, desumanizado, mas que ela vê que por alguma razão aparentemente subjetiva, aquilo não indica a melhor terapia para aquela pessoa específica, não é? Então, no final, é aquilo que eles chamam em medicina o exame clínico, que é a conversa com o paciente, que é determinante. Tudo o resto é um apoio precioso para a tomada de decisão, mas a tomada de decisão não é feita em cima do número cru, não é? É feita Exato. em cima dessa percepção que também só a experiência é que nos dá, não é? A maturidade é que nos dá, e que naturalmente tem em consideração essas métricas, mas não são métricas absolutas. Bom, como eu falei com você, devíamos ter aqui 30 horas, não 30 minutos, mas eu gostava que nos deixasse uma mensagem final aos nossos assistentes. Acredito que vamos ter um pouco de tudo, desde profissionais mais maduros a profissionais de gestão de pessoas que estão em início de carreira, e para nós que já vivemos algumas experiências, digamos assim, na gestão de pessoas, na transformação das organizações, etc., eu acho que o momento que estamos a viver é realmente espetacular, não é? Tenho um cliente que ele se aposentou recentemente e ele pediu para trabalhar mais 2 anos sem ter qualquer salário, porque ele já tinha direito à aposentadoria completa, só pelo prazer que o RH lhe estava a dar atualmente, não é? E dizia ele o seguinte: eu antes me sentia um cachorro poderoso, um pitbull. Eu mordia em toda a gente, eu mordia no sindicato, eu mordia nos gestores, eu mordia nos empregados. Hoje eu me sinto um cachorro tão ou mais poderoso que antes, mas hoje é um São Bernardo, aquele cachorro que salva as pessoas na montanha, Adorei. que tira as pessoas das avalanches de neve, etc. Eu achei brilhante esta definição do RH passar do Pitbull para São Bernardo, não é? Mas deixe-nos, por favor, com a sua experiência e conhecimento magnífico, uma frase final que seja inspiradora para os nossos assistentes. Bom, primeiro que eu gostei muito aí da analogia desse seu colega, né? Porque eu acho que, em outras palavras,
acho que ele está fazendo uma analogia, assim, do poder da soft skill, que por tanto tempo foi renegada, assim, para segundo plano, né, até o nome não ajuda, soft, né, soft skill, né, eu não gosto de chamá-la de soft skill, para mim ela é o core skill ou power skill, né, e é isso que as empresas, que as lideranças estão sendo demandadas, e por isso que acho que as pessoas, em parte, sofrem, porque a gente é pouco treinado nisso, né, a gente é pouco estimulado para trabalhar isso. Então eu queria dizer, assim, para as pessoas, e acho que você vai concordar comigo, principalmente aqueles que estão começando aí as suas carreiras e as suas jornadas, é uma jornada, e talvez uma jornada sem linha de chegada. Porque, assim, você vence algumas coisas, vem outros desafios, né, então, quando a gente fala de cultura de organização, quando a gente fala de transformação, é uma jornada. Então, que vocês estejam preparados para essa jornada. E para essa jornada tem uma companheira que vocês têm que colocar na bagagem. E essa companheira para mim é a coragem. Eu acho que a coragem, ela é a mãe de todas as powers ou soft skills. Porque ela que vai te permitir dizer eu não sei, ela que vai permitir você tomar um risco, ela que vai permitir você mudar, testar alguma coisa, ela que vai permitir também você trabalhar sua resiliência, porque você vai querer ir mais adiante, né. Então, que vocês lembrem que vocês estão numa jornada longa, que a coragem seja a sua principal companhia, né, que vocês tenham a coragem, assim, para fazer a coisa certa, seja no trabalho, seja na vida, porque o nosso poder de influência, ele é muito maior do que a gente pensa. Mas a gente, para isso, a gente tem que ter a coragem de testar. Então, acho que essa é a minha mensagem, assim, né, jornada com coragem. Essa é o recado que eu queria deixar aí como recado final. É excelente, Márcia. Uma vez mais, obrigadíssimo. Você não imagina, foi um prazer, uma honra estar hoje com você aqui nesta nossa conversa. E permita-me uma brincadeira de jogo de palavras que eu sei que você já usou. Quero parabenizá-la por transformar a sua empresa e, no fundo, transformar este mundo num ecossistema de oportunidades, brincando com, Exato, brincando com o nome do lanche da Burger King. é Márcia, isso mesmo, a gente espero, brinca muito com oportunidade. Puxa, que legal, legal você trazer isso, obrigada. espero nos encontrarmos em breve, mas não seja no próximo Condar. Grande Tá prazer. bom, prazer foi todo meu. Obrigado. Hein? Obrigada.